for, você... Eu não estou olhando aí. Então vamos lá. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe sua vida. Mais uma vez estamos aqui e é um privilégio estarmos diante de Deus nessa hora para falarmos assuntos relacionados ao reino dele e compartilhar mais um testemunho, conhecer parte do trabalho cristão realizado através da vida do Fernando, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Mas antes eu quero ler a palavra. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um privilégio para nós falarmos dos assuntos do reino, ouvir testemunhos, e hoje nosso convidado chama Fernando e ele é o diretor da Impacto Aventuras. Fernando, um privilégio te receber. De antemão, muito obrigado por ter aceitado o convite de compartilhar conosco a sua história e o que o senhor tem feito através da Impacto, através da sua vida, da sua família. E seja bem-vindo. Obrigado. Eu agradeço, né? E assim, eu estava falando agora há pouco, né, que essa oportunidade de chegar a lugares, e quero glorificar a Deus pela sua vida, pela atitude, né, de ter toda essa estrutura em favor do reino. Então, amém, amém. Conte comigo, com a galera do Impacto aí também, precisando de nós aí, nós estamos à disposição aí, sempre que formos convidados, estamos aí ao inteiro dispor. Nosso canal, isso aqui que o senhor nos deu, está à disposição para contribuir para a obra. Fernando, eu quero primeiro que você conte para nós a sua conversão, como é que se deu, quem era o Fernando, só para as pessoas entenderem um pouquinho porque nós estamos aqui. Glória a Deus. Bom, para quem não me conhece, sou Fernando. Se eu viver até agosto, eu vou estar com 612 meses ou 51 anos, você que escolhe. Minha conversão se deu em 1994. De lá para cá, grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Amém. Eu sou filho de Dona Isabel, uma afrodescendente, vulgo Negona, que sempre serviu ao Senhor. E sou filho do seu Paulo, um macumbeiro, vem de religiões aí afrodescendentes. Então eu conheço os dois lados da coisa dentro da nossa casa. Eu fui criado ali nós somos em 5 irmãos, eu sou o do meio, e a gente sempre foi muito amado. Eu falo assim, nada do que acontece na vida da gente é por um acaso, né? Meu irmão estava falando comigo agora há pouco, ele pergunta: Fernando, como que você consegue andar com esses caras? Eu falo assim: andaram comigo, velho. Então, assim, nada acontece por um acaso na nossa vida. Então, assim, eu fui muito amado, e fui muito amado sem ter mérito nenhum. E até hoje continua sendo assim. Mas às vezes você quer ser seletivo, você vai andar com fulano, e no Evangelho não é assim. O Evangelho ele veio para o mais vil pecador. Então, assim, aquele que é bom nem precisa de Jesus, ele já é bom. Então, eu sou criado ali no bairro Guanandi, e no bairro Guanandi teve às vezes a gente fica até naquela assim, não sei se você já teve esse meio que déjà vu, será que é anjo, será que é uma pessoa real mesmo que andou ali? E tinha o pastor Isaac, hoje já na glória, ele e a irmã Judite, e quando a gente era muito pequeno, vindo ali de uma situação de pobreza extrema, eu lembro de 1982, eu lembro que tinha o panelão, a gente esperava o caminhão encostar lá para pegar leite de soja, essas coisas todas, assim, o negócio era bem punk mesmo. E minha mãe sempre nos levava à igreja, e na igreja a gente aprendeu musicalização, a EBF, né, Escola Bíblica de Férias, EBD, mas não estava nem aí para isso, a gente ia para lá para comer, né, e
Nesse período, eu não sabia que eu estava aprendendo. Eu aprendi, quando eu era muito pequeno, uma música que falava assim: meu barco é pequeno e grande é o mar. Hoje, meu neto Israel está aprendendo essa mesma música. O Evangelho, ele Transcende gerações. Transcende gerações e continua sendo novo, né? É novo. E então a gente ia na igreja ali e aprendia musicalização e tal, mas eu ia lá para comer e vinha de um lar, de uma casa, né, bem destruída mesmo, porque eu conheço violência doméstica do meu pai ali, né, agredindo minha mãe. Eu conheço os malefícios do álcool também no meu pai. Cigarro. Eu perdi meu pai com 55 anos. Novo demais e fruto do quê? De uma vida regada a cachaça, cigarro e tal. Às vezes a pessoa fala: o cigarro mata aos poucos, eu não tenho pressa de morrer. A hora que a morte bate a porta, ele vai ficar arrependido ali. E essa é uma... Mas vamos lá. Então eu venho desse lar com essas nuances aí, né? E eu tive, quando eu era pequeno, eu não tinha um nome. Todo mundo me chamava de manquitola, perna fina, mula manca, porque eu tive paralisia infantil. Então, quando a gente tinha aquelas peladas de rua, e as peladas de rua era bem assim, você pegava um monte de camisa, tal, fazia uma bola para jogar. Sim. Aí, quando alguém tinha a bola, ele era o burguês daquela, e aí ele era o dono da bola, ele dava as regras dele. Então, sempre quando eu ficava num time, eu era o último a ser escolhido, porque, né, eu ia jogar no gol, não dava certo, na lateral não dava certo, e tal, e foi. E com essas questões, eu tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos, quando eu deixei uma mentira entrar no meu coração. E qual foi essa mentira? Sempre vai ter ali alguém que vai querer te oferecer algo dizendo que aquilo vai ser suficiente para você e tal. Sim. E eu comecei com 12 anos de idade a cheirar benzina, cheirar cola e outras coisas mais. Logo depois eu já estava fumando maconha. Por quê? Porque aquilo ia me deixar melhor. E só fui assim, minha alma... O inimigo sorrateiramente vai entrando e nada começa grande, né? Então, assim, as coisas vão entrando pequenas ali e tal e tal. Quando você vê, você já está agarrado naquilo, mas o crime fez algo. O crime foi a primeira... eu falo o crime como uma instituição, né? Como algo organizado que vem um daqui, outro dali, vai formando aquele todo. Sim. Foi o primeiro a dizer que eu era capaz, que eu podia. Em casa eu nunca tive isso, porque minha mãe era faxineira. Então minha mãe cuidava de 5 filhos, ela tinha que trabalhar. Meu pai era caminhoneiro, então a gente não tinha aquele contexto de amor, disso e daquilo. Eu fui conhecer o que é a palavra eu te amo. Lá na frente eu vou contar para vocês. Lembra de... Uhum. Então, assim, eu entro no crime muito cedo. Quando eu estou com 16 anos, eu já tenho alguns mandatos de prisão. Vou para o garimpo, começo a trabalhar no garimpo. Tráfico? Era assim, era mistura de tráfico, assalto, roubo, um pouquinho de receptação. Então, então, assim, a minha vida era isso. E, assim, no crime, eu sempre fui muito dedicado, né? Por exemplo, a gente fazia coisas. Eu andava 60 quilômetros, assim, na semana, numa noite, com coisas erradas para não ser pego pela polícia e tal. E lá na frente eu sou alcançado pelo Evangelho e falo: agora eu quero te servir com mais intensidade. Ainda não consegui. Então, nesse contexto aí da onde eu vim, o que eu fazia, eu com 16 anos de idade eu já tinha mandato de prisão, eu era alguém indesejável, né? Assim, eu olhava para mim e até as meninas com quem eu me relacionava, eu não procurava ninguém que tivesse uma família, porque eu sabia que aonde eu estava era trevas. A vida que eu podia oferecer era uma vida de desgraça. Morrer ou viver era uma questão de uma fração de instante, de tempo. Aí eu vim para o Evangelho e o que mudou? Nada. Porque assim, viver é lucro. Assim, eu tô no lucro em Cristo por tudo que Ele já fez na minha vida até hoje. Amém. E vivendo aí, fui para o garimpo. Do garimpo eu fiquei até completar minha maioridade. Quando eu cheguei em Campo Grande de volta, continuei a fazer as coisas que eu fazia antes. Só que voltou para a mesma coisa. Voltei para a mesma coisa. Só que dessa vez fui preso. Aí fui preso, mas eu era muito esperto, né? Acho que todo bandido se acha o cara mais esperto do mundo. E aí eu fui preso sem nenhum parafuso. Mas os caras que foram presos já tinham dado todo o serviço. Então, quando a polícia chegou, já sabia mais que eu. Aí teve todo aquele processo ali dos autos e tal. E eu me lembro de algo que não foi o Evangelho em si ainda, mas foi algo que me ajudou muito na minha vida. Eu estava preso 1992, na carceragem da Goia, Araguaia e Rotan. E, assim, todo o bandido, você vai na cadeia, todo mundo é inocente, né, e tal. Eu estava na cadeia, eu estava na delegacia, e eu estava ali só
fazendo uma leitura da situação. E eu vi a mãe dos meninos que foram presos antes de mim, chegava e elas falavam assim, coitado da minha criança, o que fizeram com ela? Eu já peguei, já vesti a carapuça do quê? De coitado. Aham. A hora que minha mãe chegar, né? Vou pagar de coitadinho. Beleza. Né? It's beautiful. Minha mãe chegou. Quando minha mãe chegou, eu ouvi a voz da minha mãe já lá do portão, a grade, dava uns 20 metros até chegar. A minha mãe falou na frente do delegado, do escrivão, e na minha frente falou o seguinte, o meu filho fez, o meu filho vai pagar. Naquele momento, caiu a minha máscara. Porque a única pessoa que apostava em mim era minha mãe. Naquele momento, ela está falando, não, meu filho é realmente tudo isso que estão falando. Não vai deixar de ser meu filho, mas ele vai pagar pelo que ele fez. Então, naquele momento, a minha relação com ela mudou. Porque não tinha mais a máscara de coitadinho. E eu falo que ali, a minha vida já... Eu tive que ter um chacoalhão. Aí eu saio da cadeia, cumpro o meu tempo, e o meu tempo de cadeia foi um tempo assim como se Deus tivesse tirado uma moeda de infinito valor que estava lá no mais fundo da sarjeta, e ele tira essa moeda da sarjeta e leva de novo para a casa da moeda e começa a dar novo valor para essa moeda. Sim. Porque lá eu não tinha um relacionamento bom com meu pai, meu sonho era cobrir meu pai na porrada, porque ver o seu pai batendo na tua mãe, então eu tinha um ódio muito grande. Aham. Então, nesse momento aí de cadeia, foi um momento em que Deus ele trouxe para mim valores que eu não conhecia. Por exemplo, eu sempre meti bronca, e para que você mete bronca? Você sempre está chamando a atenção de alguém e tal, né? Sim. E eu me recordo que, logo depois da minha mãe ter falado isso na delegacia, veio a visita do meu pai. Mas meu pai não tinha por que me visitar na cadeia, porque nossa relação nunca foi boa, apesar de coabitar na mesma casa, mas várias vezes havia me expulsado de casa e tal, e minha mãe sempre que segurava a onda, né? Mas nesse dia da minha prisão aconteceu algo que, assim, naquele dia foi a primeira vez que eu conheci o choro, assim, de uma forma que você não tem como segurar. Porque eu estou cheio de ódio na carceragem da delegacia, e eu escuto a voz do meu pai lá na frente. Rapaz, eu achei o culpado por tudo aquilo. Assim, dentro de mim eu já estava assim, já parecendo aquela panela de pressão assim que já está pronta para explodir. Uhum. Meu pai chega na porta da carceragem. Quando ele chega na porta da carceragem, tem algo que aconteceu ali pela primeira vez. Eu vi Deus e o diabo um do lado do outro. Por quê? Meu pai estava do lado do pastor Isaac. Esse pastor tinha sido expulso da casa dos meus pais várias vezes pelo meu pai. Porque meu pai falava para ele que lá não era lugar dele e outras coisas mais, baixava o nível. E naquele dia, esse pastor, que é aquele mesmo que eu estava falando lá, das EBF, das EBDs, ele chega para o meu pai e fala assim, Paulo, essa é a hora que seu filho mais precisa de você. Eu não tinha essa leitura, meu pai não tinha essa leitura. Então, nesse momento, ele leva meu pai para a delegacia e chega lá na delegacia. Aí eu vou abrir um parênteses. Se fosse eu ia falar, tá vendo, Mocorongo? Aí eu falei de Jesus, você não quis saber, agora vai lá ver seu filho na cadeia. E ele pega e fala pro meu pai, vamos lá, que essa é a hora que o seu filho mais precisa de você. Meu pai chega na porta da delegacia e eu tô cheio de ódio, porque o que eu tinha era ódio. E quando ele olha para mim, e eu já tô pronto esperando ele abrir a boca já para disparar. E ele fala, vem cá, me dá um abraço que eu te amo. A primeira vez, estava com 18 anos, que eu escutei meu pai falar que me amava. E ninguém, não teve psicólogo, não teve psiquiatra, não teve nada, ninguém para me explicar que eu entendi que tudo aquilo que eu fazia era para chamar a atenção do meu pai, e buscando meios errados. Já vinha de paralisia infantil, essas coisas todas. Deixa eu te perguntar, assim, seus irmãos não entraram para o crime? Eles não tiveram? Então, eu tive a influência. Os dois para cima, eu não tive muito contato de infância com eles. Os dois de baixo, eles sempre tiveram uma certa, assim... Eles sempre gostavam do que eu fazia porque eu tinha um respeito no crime. Então, isso de uma certa forma, fascinava eles. Mas nunca se envolveram nisso. E eu também, por saber que aquilo não era uma coisa legal, eu sempre, quando eu podia, eu evitava que eles tivessem esse contato. Sim. Então... Para o seu pai, acredito que tenha sido um choque de realidade absurdo ter ido visitar um filho na cadeia. Assim, imagina, a primeira coisa é a vergonha, né? É o primeiro sintoma que vem, assim, a vergonha porque todo mundo quer falar, meu filho se formou, meu filho isso, meu filho aquilo outro. E até uma coisa que Satanás tem feito hoje, as pessoas perderam a vergonha. Porque... Eu chego com as ações nossas no Impacto, eu chego nas periferias e eu pergunto para um menino, o que você quer ser? Eu quero morar lá na Máxima, eu quero morar no Penal, ele sabe pavilhão, ele sabe solar. Por quê?
porque esse pudor de certo e de errado acabou se perdendo ao longo do tempo. Nós conversamos a primeira vez porque o André me mandou o vídeo que você fez no Instagram. Você conta esse relato desse menino. E eu fiquei... Nós estamos em agosto, o mês dos pais, é um mês... né? A gente pode falar muito sobre paternidade, sobre o impacto dela, positivo e negativo. É positivo quando o filho tem o amor do pai desde cedo. É negativo quando o pai é ausente, mesmo sendo fisicamente presente. E você disse do menino que o objetivo dele, o sonho dele era ir para máximo para ficar com o pai. Ele já estava avô, já estava pai. Então ele chegar ali e aí que entra... Quase que como uma sentença, né? E o evangelho chega... Mas assim, o duro é que eles não enxergam isso ainda. Porque, por exemplo, assim, vamos falar de uma coisa... você chega para um menino hoje com 16 anos, lá de Alepo. Aí você fala para ele, ó, não pode usar um R15. Ele vai falar, você tá maluco, cara? O cara nasceu na guerra, sim, e a única coisa que ele tem de defesa é aquilo. Então você vai falar para um menino de periferia e aí é uma coisa para nós como cristão olharmos é o seguinte, você se dá bem na vida, a primeira coisa que você faz é parar, sair do meio que você estava. Eu fui criado no Guarandi. Então, por exemplo, hoje o impacto, a base do impacto é no Guarandi. Por que eu faço questão no Guarandi? Eu estou cuidando de netos de cara que foi preso comigo, de cara que assaltou comigo. Então, os caras conhecem. É igual, por exemplo, quando Jesus está lá em Decápolis e ele cura aquele endemoniado, né? Ele liberta aquele endemoniado e o endemoniado fala, Jesus, ó, pronto para entrar no barco. Estão te expulsando da cidade, mas eu vou com o Senhor. Ele fala, não, você vai ficar aqui, cara. Sim. Família. Porque toda vez que olharem para você, vão saber que você era endemoniado e você se encontrou comigo e a partir de então sua vida mudou. Eles podem não me querer aqui, mas o que eu fiz em você, isso fica. Sim. Então, eu estou no Guarandi e qual que é a questão nossa, né, como cristão? Cara, você se dá bem como empresário, como isso e aquilo, a primeira coisa que você faz é para um condomínio fechado e tal e tal. Sim, e você sabe o que o bandido faz? O bandido, quando ele se dá bem, ele fica naquela comunidade dele, porque ali ele é orgulho da comunidade. Qual que é a diferença, doido? Então, para mim, essas leituras me chamam muito a atenção. Tá. E você estava preso em 92. Você encontra Cristo lá na cadeia ou depois? Não, a cadeia, para mim, foi um tempo assim de... Que, igual eu estava falando, Deus pegou aquela moeda no lixo, e começou a trabalhar aquela moeda nos mínimos detalhes. Você pega uma nota e você vai ver cada detalhe que tem numa nota, assim, né? Uhum. Então foi o que Deus fez comigo. Por quê? Porque a primeira coisa, assim, o meu orgulho foi muito mexido. Eu me achava muito esperto, não andava com flagrante, de repente eu estou preso lá com mais coisas, a polícia sabia mais de mim do que eu mesmo, né? Então sim. Você não é tão esperto assim. E aí... Eu estou numa cadeia e eu não conhecia esse fator família. Então, Deus foi colocando esses fatores na minha vida, assim, por exemplo, minha mãe, quando tem alguém preso na família, a família toda sofre. Minha mãe largava os meus irmãos e ia quarta e domingo, que eram os dias de visita, me visitar na cadeia. E é humilhante para uma mulher ir numa cadeia, porque tem uma revista íntima, isso, aquilo, outro. E eu, para ser bem sincero, muito embora lá no começo eu fosse à igreja sempre, quando minha mãe podia pegar a minha mão e me levar, eu ia à igreja, mas depois que ela já não tinha mais esse poder de pegar a minha mão e levar, eu não quis mais saber de igreja. Então eu passei a ter um asco de igreja. Só que aí que começa a ver, assim, eu fui muito amado sem mérito nenhum. Então, por mais que eu fosse um crápula lá, os crentes sempre estavam orando por mim, sempre estavam intercedendo por mim, e eu não estava nem aí para eles. Minha mãe falava de Jesus, e eu falava assim, mãe, a hora que eu quiser saber desse Jesus, eu sei onde ele está. Porque para mim, Jesus estava naquelas paredes, estava nas 4 paredes. Então, para mim, era isso. Esse é o endereço da igreja, eu vou lá. Então, assim, e a cadeia me mostrou que Jesus não mora em paredes. Foi, assim... A cadeia, para mim, foi uma chapação que você não tem noção. Na verdade, uma descoberta do que a gente tem na Bíblia, mas de maneira muito prática. Foi na vivência mesmo. Deus foi mostrando para você. Jeremias fala que o agir de Deus ele é invisível. Então, é como o caminho do vento, que ninguém vê e tal. Então, o agir de Deus na sua vida permeia
essa mesma situação. É invisível. E aí eu tô na cadeia. E na cadeia as drogas rolam solto. Eu me drogava mais lá dentro do que lá fora. Olha só. Só que é o seguinte, a alma doente ao extremo. E aí eu cheirava e não estava bem, eu fumava e não estava bem. Nada sacia. Nada saciava a minha alma. E até para você hoje trabalhar, assim, você vê que, cara, todo mundo tem uma alma e essa alma tem que se alimentar e do que é que ela está se alimentando. Sim. Aí eu tô na cadeia lá e um vazio existencial muito grande. E eu arrumei uma encrenca, assim, eu pontuei a encrenca. Falei, desta eu não escapo. Eu fui naquela, assim, que eu sempre fui bem kamikaze nas coisas que eu ia fazer. Dessa eu não saio. E fui para cima, e aí termina, fomos para uma via de fato lá, numa luta corporal e tal. E quando acaba a luta corporal, eu tô em cima do cara, socando ele, pedindo para ele reagir. Ele não reagia. Volto para minha cela, aí eu subo na parte mais alta, né? Quem conhece o penal lá, tem uma parte alta onde a gente guarda os mantimentos e tal. Eu fiquei lá em cima, cara, e eu bati a cabeça na grade, mas eu bati a cabeça na grade com uma vontade mesmo de me machucar, e eu batia na grade. E sabe o que veio nesse momento que eu bati a cabeça na grade? Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Eu entendi, sem que ninguém pregasse para mim, que a paz que eu procurava estava ali dentro de mim em algum lugar. Não me converti ali, mas ali eu entendi bem claramente que a paz que eu precisava não estava cheirando uma cocaína, fumando uma maconha, nem uma pasta base. A paz que eu precisava já tinha sido me mostrado lá atrás, na minha primeira infância. O Deus vai... eu tenho vivido isso em algumas situações, de Deus ir mostrando para mim situações onde Ele falou, sinalizou, me mostrou algo e eu não tive entendimento. Aí agora, com 40 anos de idade, de repente eu lembro, tal coisa. Isso aqui aconteceu quando eu tinha, 16, 14, 19 anos. É uma situação semelhante à sua. A mensagem, a Bíblia fala que a mensagem não volta vazia. Uma vez pregada, ela ficou aí. E, Tiago, isso para mim foi muito libertador, sabe por quê? Eu prego o evangelho para todo mundo, cara. Só que eu aprendi uma coisa, eu não converto ninguém, doido. Ninguém. Eu só prego. Só entrega. É com você, guerreiro. Você só lança a semente. O tempo é de Deus, eu fui chamado só para lançar a semente. E isso é libertador, porque às vezes as pessoas querem ficar vendo se está crescendo. Não, cara, Clarinda Cleide Carmelita, era a tiazinha que ensinavam para mim essas canções lá na ZBF, eu estou falando anos 80. Sim. E aí aquela mensagem entrou, tem uma música que eles cantavam lá, sou um soldadinho, servo do Senhor. Cara, eu era um naniquinho, e essa mensagem entraram e ficaram em algum lugar do meu coração. E aí hoje, como impacto, sempre no nosso Instagram lá, você vai ver, cara, o que a gente faz o tempo inteiro? IBF, o tempo todo. O tempo inteiro é só lançando semente, cara. Amém. Então, assim, eu sei que lá... naquele dia, no dia mal de cada um, essa semente vai brotar, eles vão lembrar daquele dia na escola. Esses dias atrás eu tive uma experiência com um menino de um centro de recuperação. O pessoal do centro de recuperação disponibilizou alguns internos que já estavam numa fase mais avançada para nos ajudar no evangelismo na escola. Uhum. Chegando lá, um guri de 18 anos, eu falei, eu tenho um linguajar todo, vocês já perceberam, eu tenho um linguajar todo fora da caixinha. Eu falei, guerreiro, chega aí. Aí ele, o que o senhor quer? Eu falei, me fala de um dia feliz na tua vida. O cara abaixou a cabeça e começou a buscar, e ele não tinha um dia feliz. Achou. Não tinha um dia feliz. E aí ele virou para mim e falou, hoje. Cara, eu fiquei olhando assim, cara, mas isso aqui para nós é tão simples, é montar uns brinquedos aqui, tal. Então, para ele, aquele estava sendo um dia que estava assim, tatuando a alma dele. Eu ouvi um testemunho de um pastor que quando teve o primeiro filho, ele teve um negócio chamado infância tardia. Porque quando ele comprou os brinquedos para o filho brincar, ele sentou no chão para brincar. Por quê? Na infância ele não teve. Com 7 anos, o primeiro presente foi uma enxada. Quando ele ganhou, quando ele lembra de alguma coisa, ele estava na roça. Então, quando ele está com 30 anos, que ele tem o primeiro filho, ele vai brincar. E aí ele precisa viver aquele processo. E isso é muito real, você vê isso talvez muito mais do que a gente no dia a dia. Lá, preso, teve esse primeiro contato. Esse primeiro lampejo do Espírito Santo soprando aí. Tiago,
tem um negócio que acontece, vou falar para você assim, o crime, ele é muito bem organizado. E quando lá, estou falando de 92, né, de lá para cá, no crime as coisas só foram piorando. Então, se você falou, você faz. Se você não falou, você não tem que falar. Então, você não paga de comédia, não fica falando o que você não vai fazer. Então, quando eu fui para a cadeia, eu fui, na verdade, fui fazer um network, porque todos os meus amigos estavam lá, amigos abre aspas, e aí outros, foi lá, foi assim a reunião, foi nossa bate-caverna, e aí o que acontece? Eu chego ali e eu era respeitado no mundo do crime, e eu chego lá agora, depois desse meu barco é pequeno e grande é o mar, eu comecei a sentir o desejo de ir aos cultos. Os cultos eram no sábado. Só que para você ir no culto de sábado, você tinha que dar o nome na quarta-feira. Entendeu? Então você dá o nome na quarta-feira, aí você vai no culto, você pode ir no culto no sábado, que era lá na quadra, né? E eu passei mais ou menos umas três quartas-feiras ainda sem dar o nome, mas queimando de vontade de ir. E esses malucos que ficavam lá na quadra, no fundo, assim, eles cantavam. E, cara, eu sou muito lúdico, né? Então parecia aqueles desenhos do Pica-Pau que o cheiro da comida vai atravessando assim e chega lá no mais profundo. Então a canção era assim. E os caras cantavam a música com tanta vontade, cara, que ele fala assim: era um pecador, andava sem Jesus, não tinha consolo e nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou. E eles cantavam gritando, cara. E eu ficava assim, cara, eu quero ir lá, eu quero ir lá. Aí na primeira eu não fui, mas na primeira eu não fui. O bagulho é doido. Na primeira eu não fui por quê? Porque você fica mais preocupado em que os outros vão pensar, e só que aí você está sofrendo. Você está com aquele vazio ali e tal. E eu sei que chegou na terceira semana, eu falei, quer saber de uma coisa? Aí tinha o Sala Livre lá, falei pro Sala Livre, põe meu nome aí, eu vou para a igreja. Aí os caras já começam a tirar aquela mula, vai virar irmão, né, e não sei o que e tal, né? E você tem um orgulho ali. E aí, não, só tô indo lá para ver, não sei o que. Cara, quando eu cheguei lá naquele culto, eu fui pro fundo. E aí os caras estavam cantando com mais intensidade do que eu ouvia da minha cela. O bagulho era mais louco ainda do que... E eu vi que, cara, eu sabe quando você deseja algo? Eu vi aqueles caras cantando aqueles louvores assim, e eu ficava, cara, eu quero isso para mim. Mas dentro de mim... A luta, né? A luta. E eu ficava assim, né? Não me converti ali, mas ali eu tomei uma porrada no queixo que me deixou tonto. Beleza. Vence meu tempo de cadeia, saio da cadeia com todo o meu network pronto, vou para São Paulo, continuar minhas paradas lá e tal, vou ser promovido, né? Tava aqui em Campo Grande, agora os caras de São Paulo me querem lá, a grana rola, beleza, tá. Minha mãe faz um culto de agradecimento pela minha saída. E por mais que... Cara, eu tinha que mostrar algum tipo de sentimento. Sim. E fui nesse culto. E nesse culto quem estava pregando era o pastor Paulo Fontaneta. Sim. E ele pregava sobre Simeão. Tô nem aí para Simeão. Eu estou esperando só cumprir meu tempo para ir embora. Sim. E aí, no finalzinho do culto, o pastor Paulo dá um soco na mesa. E eu estava doido para ir embora. E aí, quando ele deu aquele soco na mesa, eu dentro de mim pensou assim, agora eu tenho um motivo para ir embora. O pastor deu um soco aqui na casa da minha mãe, quem que ele está pensando que é, já vai embora. Mas aquele soco que ele deu na mesa é como se ele tivesse feito assim, Fernando, presta atenção aqui, eu vou colocar um VHS agora, que as fitas eu vou colocar um VHS aqui contando a tua vida. E aí ele começa a falar sobre Simeão, a promessa que Simeão tinha de apresentar o ungido de Deus, aquele que traria libertação para todos nós. E naquele momento eu não conseguia olhar para um lado nem para o outro, e pela primeira vez na vida eu conheci o que é um choro mesmo, que lavava. Eu queria ter mais lágrimas para chorar, porque parecia que quanto mais eu chorava, mais limpo eu ficava. Eu sei que daquele dia em diante eu nunca mais cheirei nada, nunca mais fumei nada. Então, assim, para mim foi... E para mim isso até foi meio doido, porque o meu processo de conversão foi assim, foi tirado com a mão. Tá... Não foi para reabilitação, nada? Nada. E eu falo assim, eu saí do crime, mas o crime não saiu de mim, porque assim, às vezes eu tô andando na rua, eu vejo quando o cara tá cheirando um trilho ali, eu vejo quando o cara tá enrolando um baseado, eu vejo qualquer movimento errado, eu ganho sempre. Já tem 30 e tantos anos que eu tô fora, né? Mas assim, eu saí do crime, mas o crime não saiu de mim. A gente onde você é curado, você leva cura. Então, a misericórdia de Deus ela é tão grande, permitiu que você vivesse algo tão peculiar, tão sujo, né? O salmista fala assim, do lamaçal eu fui resgatado. Então, o Senhor permitiu.
até a hora que ele te trouxe de volta. Para que hoje, o que você carrega do que ele fez na sua vida, alcance outras pessoas. Amém. Porque, eu falo, Thiago, o cara tá com baseado ali, eu não sei nem qual é o cheiro. Eu não sei o cheiro, não sei o que o cara tá fazendo, eu não sei. Então, eu não vou alcançar esse cara. Mas você vai. Hoje eu estava conversando com um pastor amigo meu, eu falei, pastor, eu estou muito doido, mas estou muito doido de droga, porque 2 carros na minha frente e os 2 fumando maconha. Eu venho aqui, estava lá na Ianhá passando, os caras queimando um beck. Falei, meu Deus do céu. Só de tabela, só por tabela. De tabela, você passa. E assim, aí entra essa questão que meu irmão me pergunta, como que você consegue andar com esses caras? Eu falo, cara, andaram comigo. Véio. Então, assim, se alguém teve a disponibilidade de andar comigo, que eu não creio, nessa questão de ser salvo para morar no céu apenas, eu acho que isso é muito pequeno. Né? Assim, muito embora morar no céu seja o êxtase, tudo, mas eu tenho que levar a gente para lá, eu tenho que povoar o céu. Esse é o desejo do meu coração. O caminho até lá é que é o detalhe. Eu brinquei esses dias que a única pessoa que teve a oportunidade de não viver foi o cara da cruz. Ele falou, esse teve a sentença, teve 30 segundos de vida ali e já paraíso para ele. O resto, todos nós, aceitamos a Cristo. E é o começo. É a porta da fazenda. Então você entrou pela porta, porteira dentro, da porta até a sede, que vai ser o céu. Meu amigo, tem quilômetros de chão para rodar. É que assim, eu sou meio pesado de palavras, né? Eu falo assim, cara, eu em Cristo fui chamado para ser otário. Por quê? Porque, bem assim, você olha pro cara, você fala assim, velho, esse cara vai querer me fazer de mané, esse cara vai querer me dar o tombo e tudo, mas, cara, Deus quer salvar esse cara. E, assim, o que vai valer? Porque eu falo assim, quando eu olho alguns personagens bíblicos, tem alguns que me fascinam. Por exemplo, assim, a oferta que Maria deu. Maria deu a honra dela para Jesus. Puxa, ela no WhatsApp da época lá, ela estava bem mal falada. Sim. E aí o que acontece? Ela pega e dá uma oferta de honra. Ela não se importou com o que os outros iam falar. E você lembra que eu estava pensando lá na cadeia? Cara, não vou dar meu nome porque já vão achar aí que eu vou virar irmão e tal. Então, assim, de alguma forma, você tem uma honra que você está idolatrando essa honra. E quando você vai para Cristo, velho, é algo que já tem que ficar para trás. E o primeiro mandamento é não terás outros deuses. E às vezes você se coloca nesse lugar quando a sua honra é maior do que o que Deus faz, o chamado, o viver com Ele. Eu caminho com a galera na rua e falo assim, cara, seu maior inimigo é você mesmo. Não fica terceirizando, não. É você vencer você mesmo, que aí a coisa começa a fluir. Na verdade, a luta da carne com o espírito é constante. A nossa carne não quer nada que presta, só quer coisa que não presta. E a gente precisa mortificar, como o apóstolo Paulo fala, todos os dias. É uma luta constante. Eu falo isso com amigos próximos, porque não existe pecado maior, pecado menor. Pecado é pecado. Você rouba, você mata, você é homossexual, você é adúltero, o pecado é o mesmo. A luta do cara que é assassino não poder matar mais, porque por Cristo ele não pode matar, não matarás, é mandamento, ele vai passar por essa luta. Vai ter situações onde a ira dele vai ser tão grande que ele fala, cara, eu te mato, só que em Cristo ele não mata. O apóstolo Paulo fala, se você mentia, não mente mais. Se você roubava, não roube mais. Eu gosto muito de Colossenses 3, né? Que eu sempre eu falo assim, eu não sou o cara que você vai me convidar para pregar na igreja que você congrega. Eu sou o cara que você pode convidar para qualquer caminhada. Porque as minhas linguagens com os caras é tipo assim, lá igual o Rei Leão, lá o macaco do Rei Leão. Eu já chego dando cara, ô cabeção. Tá? Porque assim, Colossenses 3 fala assim, portanto. Então, para mim, portanto, é uma condicionante. Então, portanto, se você já ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são do alto. Sim. E aí eu fico olhando assim, muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas elas não têm buscado as coisas do alto. Elas estão vivendo as coisas daqui. Parece até que a eternidade delas é aqui, o melhor delas está para cá. Então, assim, pensar nessa eternidade faz toda a diferença. Eu não quero saber se as ruas são de ouro ou de cristal. Eu quero saber o seguinte, cara, que aquele que me redimiu vai estar lá.
Sim, entendeu? sim. E, É o assim, encontro com ele, né? Esse encontro é chapante, doido. Sim, Então esse encontro, é isso sim. aí. Ou nós somos tudo um bando de doido que ora e ouve Deus falar e Deus responder e Deus sinalizar, ou a gente precisa de fato deixar as coisas do mundo. Deixar para trás. Fernando, e aí se converte, é curado instantaneamente. Como é que como é que esse novo Fernando começa a trabalhar e como é que ele surge até o impacto? Como é que isso começa? Rapaz, a caminhada aí foi... Primeiro assim, o impacto não é um projeto meu e do Tito, é um projeto de Deus. Amém. Para nós. Eu vinha daquela linha de que lá eu me encontrava eu olhava assim as meninas, as piores meninas, eu não queria ninguém de família. Agora em Cristo começa a surgir algo novo, eu começo a me ver inserido em uma família. Aí, por exemplo, meu pai, que era meu maior inimigo, eu tive 6 meses com meu pai de melhor amigo, aí meu pai morre. Eu, por exemplo, assim, eu não queria nem saber antes se o meu pai aprovava ou não aprovava o que eu fazia, porque era aquela questão de querer feri-lo através das minhas ações. Agora eu quero agradá-lo através das minhas ações. Deus misericordioso permitiu que você vivesse bem com seu pai. Ele redime o tempo, que meu pai morre, eu que estou com ele no colo, colocando no carro, levando. Eu fiquei com meu pai no HU, naquele processo lá que ele infartou. Então eu já levei meu pai morto pro hospital, mas tem todo aquele trâmite. E eu que fiquei acompanhando o corpo do meu pai em todo esse... E para mim isso foi fantástico. Apesar da dor desse luto, mas assim, do tempo em que Deus redimiu. Então, assim, eu arrumei uma namorada e fui apresentar para ele. Ele reprovou, né? E eu rapidinho já saí fora. Seu pai conheceu a Cristo? Então, o processo do meu pai de conhecer a Cristo, porque até eu fiz questão de falar assim, o meu processo foi tirado com a mão. Uhum. O meu pai foi cabuloso demais, assim, a forma... Porque meu pai... eu me converto numa semana, dos 15 dias depois ele se rende a Cristo também. Só que meu pai não deixou de fumar, meu pai não deixou de beber. Ele lutava com isso, ele diminuiu bem isso, mas aí começou os cultos na casa da irmã Isabel, minha mãe, né? Uhum. Aí todo mundo vinha no culto lá na casa da irmã Isabel, né? Aí meu pai endemoniava. E ele endemoniava e contava o que o Daniel estava fazendo durante o dia. E contava o que o Tiago estava fazendo. Sim. Aí o pessoal, perna para que te quer. Não ficava nada. O inimigo usava para acusar. Não, usava assim. Cara, eu vi coisas terríveis acontecendo com meu pai, mas ele estava nesse processo de libertação. Então eu aprendi que, cara, conversão é o seguinte, cada um tem um caminho de conversão. Então, assim, não dá para colocar numa forma e pegar e falar, agora que você se converteu, você... Não, tem um processo de pureza, de limpeza. Eu nesse caminho, estou até hoje aí, eu falo que a cada dia... Fernando, e a Bíblia é fantástica porque se você olha os 12 discípulos, Pedro só vai encontrar conversão mesmo lá na frente. Depois da crucificação. Tu me amas? Então lá na frente. E já outros, como João, não encontrou com Cristo, era o discípulo amado em quem ele reclinava a cabeça e ali aos pés de Cristo. Foi o único cara que não morreu martirizado. Morreu de morte natural, velho. Os outros todos foram martirizados. Então, há esse processo, como uma semente cai no solo e leva meses, dias, sei lá, não entendo nada de agricultura, mas como uma semente leva tempo para germinar, nos nossos corações é o mesmo. Aconteceu com você, diferente do seu pai, diferente de mim, e eu soube de um pastor Gaudilei, que tem em um dos podcasts nossos aqui. Ele encontrou a Cristo num culto de casamento. A esposa do Ângelo, ela conheceu a Cristo num culto de uma cantata infantil. Então Deus tem mistérios, faz tudo diferente, ele é extremamente criativo. Aí nessa situação aí, eu pego, ele me deu um passa-fora na primeira namorada que eu apresentei para ele, ele falou, sai fora. E beleza. Nunca fui de obedecer meu pai, mas ali eu comecei a entender, ali estava se criando um relacionamento, né, de pai e filho que eu não conhecia. E foi muito bom ouvi-lo, terminei o namoro, foi punk. Passado algum tempo, eu
Aí estava cumprindo aquele regime de semiaberto, foi a pior cadeia que eu tirei até hoje. Glória a Deus, né? E aí, cumprindo essa cadeia, eu arrumei um emprego, um pastor me arrumou um emprego, e nesse emprego eu comecei a sonhar, né? E aí essa empresa foi adquirida por uma outra empresa, fui para essa outra empresa, cheguei lá nessa outra empresa, a gerente da empresa. Olhei para ela, tal, né? E comecei. E passou um tempo, a gente acabou, eu pedi ela em namoro. E só que é o seguinte, era a gerente da empresa. Você consegue entender? Foi a primeira montanha que eu escalei. Foi minha mulher. Tá aqui, ó, gerente da empresa. E eu tô lá para baixo de... Lá no chão. Mas para baixo do chão, porque é o seguinte, eu sou ex-presidiário, irmão. Todo mundo que falasse alguma coisa de mim falava com razão, em número, gênero e grau. Sim. A mulher está constituída, né, na sociedade. Eu estou tentando me realocar na sociedade. Saindo, né? Tirando a cabeça para então, fora d'água. Todo mundo falava assim, chuta que é macumba e tal, né? Uhum. E aí eu peço ela em namoro e levo uns passa-fora lá de uns tempos. Aí eu peguei com muito custo, apresentei ela pro meu pai. E assim, meu pai era que bateu o olho nela e já foi aquela aprovação assim de instantâneo, né? E aí marcou pra gente ir na casa um do outro, tá? No caso, meu pai. E meu pai morre logo na sequência. Meu pai não teve essa vivência com a Marlúcia. Mas aí, então, agora eu já tenho uma família. Só que agora, junto com a família, aí vem filhos. Eu falei agora, cara. E agora, como que eu vou ser pai? Como que é? Porque se eu olhar pro meu pai, por mais que Cristo tivesse redimido, mas se eu olhasse para... Sim. Aí não ia dar certo. Eu não sei ser pai. O que eu faço, né? E aí... eu comecei a ter umas ferramentas incríveis que foram aparecendo para mim. Por exemplo, o DF, Universidade da Família. Eu fui para um Veredas Antigas. Cara, o Veredas Antigas, que eu tenho 2 filhas e um filho, né? Uhum. E aí o Veredas Antigas me ensinou que o coração da minha filha, eu que tenho que cuidar e tal. E eu comecei a beber dessa água, eu ficava doido, assim. Eu fiz refol várias vezes por refol da Jocum. Uhum. Eu fui tentando aprender isso, porque, tipo assim, tem uma música do Rodolfo Abrantes que eu gosto muito, que fala que das minhas feridas saia poder para curar. Sim. Então, assim, eu tive muita dor nessa área de paternidade. Por exemplo, quando eu era pequeno, ninguém me escolhia para o time. Aí eu virei um goleiro, virei um bom goleiro, porque eu era kamikaze. Eu ia para cima, a bola era o que menos importava. Você não ia chutar e eu ia... Tá. Aí eu já era o primeiro a ser escolhido. Eu lembro que o primeiro campeonato que nós ganhamos, esses interclasses, eu vi uma coisa que me chamou a atenção. Nós ganhamos e aí, de repente, sabe quando você está comemorando aquela vitória ali de ter ganhado um interclasse, eu olho para um lado assim e vejo uma mãe abraçando o filho. Minha mãe estava faxineira, meu pai estava dirigindo não sei para onde, então não tinha esse negócio. Sabe quando você olha algo que você deseja? Não tinha Cristo ainda, mas isso ficou cravado em mim. Assim, esse negócio de, o dia que eu tiver, eu quero ser presente na vida dos meus filhos. Amém. E não teve ninguém que falou isso para mim. Foi algo que eu acho que a dor daquilo me fez querer repor aquilo de uma forma saudável. Então, aí agora eu tô casado, começa a vir os filhos. Como que eu vou ser pai? Aí veio essa linguagem da UDF, o Greg Hill, e aí veio a EFOL, e eu aprendi essa linguagem de, o primeiro homem que a sua filha vai conhecer é você, então, puxa, eu tive que levar o sarrafo, eu tive que ser e vou, assim, a cada dia tentando ser um marido melhor para Marluce e tal, e pai melhor, e assim vai. Tanto que a Tafari, quando casou, ela chega e fala para a mãe dela assim, mãe, agora é a senhora que vai cuidar do papai. Então, assim, porque o meu relacionamento com os meus filhos, eu falo assim, Deus é muito doido, porque ele intensificou, a Vitória está em São Paulo, e a Vitória é bem assim, para ela, a referência de homem sou eu. E aí, quando chega alguém assim que vai pleitear ali a vaga, eu falo, oh, meu Deus do céu. Porque é o seguinte, quando você se casa e chega às responsabilidades da casa, a última coisa que você tem que fazer é dar satisfação. Você tem que trabalhar, porque quando você casou, você morreu, velho. Eu falo com os guri que andam comigo. Você lembra daquele cinquentão que estava na tua carteira? Não é seu. Não é seu mais. Você lembra daquele quinhentão que você ganhou? Não é mais teu. Então você perdeu aquela... E aí, por exemplo, você vai casar e querer continuar a ter vontade própria, o nome disso é divórcio. Porque você vai viver para sua família, você vai ter que morrer em prol dessa família. E às vezes, por exemplo, eu gosto muito de... Eu viajo muito na Bíblia, assim, que quando eu vejo Paulo falando que o esposo tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja.
Cara, e se você for pegar o pé da letra nisso aí, eu sou quarta série, mas se você for pegar o pé da letra nisso aí, você vai ver o seguinte, a igreja merece que Cristo tenha morrido por ela? Não. E nem a tua esposa. Então, assim, você vai ter que fazer sem mérito. E qual que é a moeda de hoje? Não, tem que merecer. Então, se for por merecer, o nome disso é divórcio. Você vai ter Por merecimento, fica sozinho. Fica sozinho. Então, é essa linguagem. Aí, o que acontece? Poxa, falando tudo isso para chegar no impacto, né? Aí... nessa questão de querer ser presente na vida dos filhos, eu fui congregar numa igreja Batista Hebron, no Zé Pereira. Lá eu conheci o Tito, e o Tito tinha a Ingrid, a filha dele, também seus 6 aninhos, e eu estava com a Vitória com 6, o Fernandinho com 5, e a Tafani já estava ali na média dos 11 anos. Aí ele falou, Fernando, vamos num grupo de escoteiro, que tem um irmão da igreja que está convidando a gente para ir, e para a gente ter alguma coisa, porque a igreja não tinha nada para oferecer para fazer com as crianças. E fomos no sábado subsequente no grupo de escoteiro. Chegamos lá, o grupo de escoteiro era um grupo de escoteiro que ele tinha um espaço grande, mas não tinha escoteiro. Tanto que quando a gente chegou lá, alguém teve que ligar para o presidente do grupo, para o presidente do grupo vir abrir o grupo, porque nós estávamos lá. Não tinha ninguém. Tinha 3 crianças, é os filhos de vocês. Aí, só que eu dentro de mim, eu pensei comigo assim, falei, cara, sábado que vem eu vou jogar bola. Eu era boleiro na época. Falei, sábado que vem, partiu jogar bola. Só que aí, quando deu no outro sábado, a Vitória, o Fernandinho e a Ingrid convidaram uns 10. Quer dizer, já eram 13. E aí foi multiplicando, e aquele grupo ganhou vida. Só que aí, por exemplo, a gente não tinha o hábito de que muitos pais têm de achar que você não tem que participar da vida do filho. Porque lembra que eu estava falando da dor lá atrás? Sim. Então aí nós ficávamos lá para ver o que a gente podia fazer. Aí lá tinha muita árvore, e nessas árvores a gente começou a confeccionar uma malha de escalada, e a gente não sabia de nada. E a gente foi aprendendo, foi colocando... Eu tenho um ditado que eu falo assim, põe o pé que Deus põe o chão. E essa é a mais pura verdade. Sim. Porque às vezes a pessoa chega e fala assim, o Impacto é um lindo projeto. Cara, ele é um lindo projeto de Deus, porque da minha parte, da parte do Tito, a gente só colocou o pé. E Deus foi colocando o chão. Então as coisas foi se revelando. Hoje, ver a estrutura que a gente tem... Na verdade, foi caindo no colo, né? É assim, cada vez mais você tendo que... Não tinha para onde sair. Aí chegou num ponto que tinha 70 crianças no grupo de escoteiro. Então, assim, quando você olha para hoje, aonde é que Satanás está nadando de braçada? Cara, é com a gurizada. Eu estava na Coab, numa ação esse final de semana, e eu sou bem assim, você quer me ver feliz? É sentado no meio-fio, é trocando ideia com... Aí o gurizinho de 11 anos, ele trouxe um rap para mim, que o rap falava, o guri de 11 anos, o rap falava de maconha, de sexo, de droga... Tudo compilado arma, ali. Tudo compilado. Um guri de 11 anos, cara. E aí eu vejo o que é isso? É a ausência total e completa de uma referência saudável. Sim. E aí a igreja está onde? Que não adianta a igreja querer chegar do meio tradicional, com legalismo. A igreja vai ter que chegar com sabedoria, com conhecimento e sendo relevante. Por exemplo, tem um pessoal que fala, as escolas estão fechadas por evangelho. Cara, a escola não está fechada por evangelho. E quem está falando é quem vive na escola o tempo inteiro. Quem recusa a agenda de escola porque não tem gente para ajudar. Então, assim, eu chego na escola, falo para a direção da escola, a gente tem aqui futebol de sabão, touro mecânico, tobogã, tirolesa, escalada, quer fazer um dia com vocês aqui. Os diretores, o coordenador falam, quando que vocês podem vir? Quer vir amanhã? Aí eu falo, não posso vir amanhã porque eu não tenho voluntário. Porque se tiver voluntário, cara, a gente fica o tempo inteiro dentro das escolas. E aí, já que eu tenho isso, o que eu preciso agora? Conteúdo. E aí dentro das escolas a gente está colocando, meu barco é pequeno e grande é o mar, sou um soldadinho servo do Senhor. Tem o pessoal da PEC que vem com os paranauê deles lá de leituras, de contação de história. Então, assim, é isso que a gente vai vivendo. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa sair da nossa zona de conforto, saber que Cristo nos libertou para que a gente seja livre. E o livre tem que aprender que o tempo dele, muito embora ele seja livre, ele fez igual o Paulo, se tornou escravo. Porque não tem para onde ir. Sim. Porque se a gente estava em off, né? E estava falando assim, quando Jesus dá aquela tirada, fala, e vocês, não vão picar a mula, não? Ele fala, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, para onde que você vai, guerreiro? A questão é viver aquilo que Deus tem para você. E aquilo que Deus tem para você vai custar. Vai custar teu conforto, vai custar... E aí, desse grupo de escoteiro, a gente começa a entender o que Deus quer para nós. E aí, nós fomos fazer um evangelismo numa escola lá no Zé Pereira.
E aí estava o Fogaça, que era pastor de jovens da PIB, Sim. Alzinho, MC e tal, né? E fizeram um grande balacobaco, e aí nós pegamos nossa malha de escalada feita à mão e colocamos lá na escola. E engraçado que tinha uma cama elástica. E a nossa malha de escalada foi mais badalada do que a cama elástica. Aí nós começamos a entender, assim, falando, eu acho que Deus está direcionando. Aí tem um amigo meu que é professor de educação física, o Edinaldo, que é mais doido do que nós, pegou e falou assim, eu quero que vocês montem isso aqui lá na escola Eduardo Olímpio, lá para as bandas do Tijuca. Tá. Começamos a montar uma tirolesa, montamos uma parede escalada, montamos uma malha de escalada e fomos para a escola. E ali começou a nascer o Impacto Aventuras, dentro das escolas. E aí hoje a gente tem as agendas aí, faz 1, 2 escolas por mês, todo mundo é voluntário. A gente, por exemplo, igual você aqui, você sai do seu serviço aqui, a gente marca um encontro onde a escola chega lá, todo mundo tem que entender de elétrica, todo mundo tem que entender de tudo ali. E aí a gente monta a aparelhagem toda, aí no outro dia cedo tem o pessoal que vai fazer palco, né? Aí o pessoal de auditório, quem vai cantar, quem vai contar testemunho, porque assim, a ideia nossa no Impacto é que as crianças comecem a sonhar. Sonhar com o quê? Sonhar em ser um advogado, sonhar em ser um policial, sonhar em ser um aviador e tal, Sim. Porque do outro lado o crime está aí, a todo instante aliciando eles. Está mostrando para as crianças o outro lado, outra possibilidade. E isso aí só vai ser possível através de esforço, de dedicação, você abrir mão do seu tempo e assim vai. À medida que eles conhecerem a Cristo, eles vão ser alcançados, né? Alcançados pelo Evangelho, têm a vida transformada, redimida, como foi a sua, como é a nossa. E como é que... Aí o Impacto hoje... Então o Impacto hoje... Ele tem uma estrutura, tem agenda, atende escolas. Como as pessoas podem ajudar? Então, hoje o Impacto ele é uma ONG. Está em alguma igreja? Não, na verdade o Impacto ele é uma ONG, ele tem um CNPJ específico. Por mais que, né, eu tenho uma dívida de gratidão com Batista. Porque assim, pastor Isaac, Brás, Batista mas assim, nós atendemos a todo mundo, mas assim, eu congrego na primeira igreja batista em Campo Grande, vários membros da nossa equipe congregam nas igrejas batistas, mas tem várias pessoas de fora também. Sim. Mas o Impacto em si, ele é interdenominacional. Sim. Nós temos um CNPJ, hoje nós conseguimos as documentações necessárias para ter título de utilidade pública. Toda a documentação que uma ONG precisa, a gente tem, né, para estar atuando. A nossa sede fica no bairro Guanandi, mas nossa atuação ela é itinerante, né? Por exemplo, nesse mês agora de agosto, nós vamos estar fazendo a Escola Eduardo Olímpio, 600 crianças de manhã, e depois nós vamos voltar lá em outubro, que é a escola de 1.200 alunos. E Entendi. Depois nós vamos fazer a Flavina, que fica no Botafogo. Só para você ter uma ideia, na sexta-feira, que eu acho que é dia 11, estou meio perdido aqui, dia 11 nós vamos atender o Eduardo Olímpio, 600 crianças. No dia 13, que é uma segunda-feira, nós vamos atender mais 300 no Flavina. Só que é o seguinte, as pessoas olham para a gente e acham que a gente ganha e tal. Não, é todo mundo voluntário. Nesse dia eu não vou dedetizar, você não vai trabalhar na contabilidade e a gente vai para lá para tornar Cristo conhecido. E não vai ser para converter ninguém, a gente vai apenas lançar a semente, e assim por diante. Então a gente tem uma agenda, várias escolas querendo que a gente vá, mas nós não temos efetivo. Vou deixar o Instagram de vocês aqui. Aí o nosso efetivo é assim, às vezes a gente vai para uma escola com 6 pessoas, e presta bem atenção, o cabeção, você que está me assistindo aí do outro lado, com 6 pessoas a gente atende 600 pessoas. É só você olhar você vai ver, e é o seguinte, é milagre em cima de milagre. Então Deus ele não tem pego aquele que está pronto, capacitado. O prazer do Senhor é te capacitando no caminho. Então assim, deixa Deus te usar, entra lá, Impacto Aventuras, nosso Instagram, se quiser contribuir também através de Pix. Aqui, Daniel, ó. Você consegue pegar? Impacto Aventuras. @ Impacto Aventuras no Instagram. Para essa aqui? Porque eu apago. @ Impacto Aventuras. Seguem lá o Fernando e o pessoal. Fernando,
E se alguém quiser contribuir, como é que faz? Então, tem o Pix nosso, né? Que é 12.646.404 mil contra 36. É o nosso. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Nosso CNPJ é o Pix. E, assim, o nosso grande desejo é chegar nos locais inacessíveis. Por exemplo, já tem algum tempo que eu tenho pedido a Deus para atender os ribeirinhos. Né? Porque, por exemplo, tem criança que nunca brincou num touro mecânico, nunca brincou no futebol de sabão, nunca brincou num tobogã. Tem criança que nem brinca. Que nem brinca. Então, assim, chegar nesses lugares. E Deus tem mandado pessoas e a gente vai... eu tenho um desejo no meu coração sempre, até estar aqui com você, Thiago. Eu quero andar com quem sonha. Amém. Porque, assim, andar com quem sonha e, assim, poder fazer parte dessa realização do sonho, isso é algo que não tem moeda que pague. A gente vai galgando degraus, né? Vai subindo. Eu tive uma experiência uma vez... essa experiência ela é datada bem assim. Em 2006, nós fizemos a primeira escola, nos moldes que a gente faz hoje, que foi essa, lá no Zé Pereira. E nós estávamos muito felizes ao acabar a escola. Quando acabou a escola, eu lancei uma palavra dentro do carro do Tito, era um Escort. Estava eu dentro do carro, o Tito, a Ingrid, filha do Tito, a Vitória e o Fernandinho, dentro do carro. Eu falei assim, Titão, eu sonho com um dia que nós vamos encher um ônibus e levar pessoas para a praia que não conhecem o mar. 2006. O tempo passa, trabalha daqui, trabalha dali, tal. Quando deu em 2013, finalzinho de 2013, o pessoal do latino-americano, o João Samper, pegou e falou para mim assim, Fernando, tem um ônibus abandonado, a escola está fechando, o ônibus está lá no meio do mato, você não quer esse ônibus para vocês, não? Do nada, ele chegou para mim e falou isso. Aí eu peguei e falei para ele bem assim, João, eu vou ver um mecânico para ir lá dar uma olhada para ver se compensa, se compensar para nós. Aí eu peguei o mecânico, o alemão foi lá, o alemão olhou e falou assim, tá bem feio, mas tá, beleza. Fica com 2006 na cabeça, nós estamos vivendo 2013. Começamos a mexer nesse ônibus, o ônibus estava muito velho. E nós viramos mecânica, arrumamos esse ônibus daqui, arrumamos esse ônibus dali, tá. Viraram funileiro, mecânico. Começamos a arrumar esse ônibus. Só a história desse ônibus dá um programa aqui... Dá um episódio inteiro. Dá um episódio inteiro. Resumindo, fomos com esse ônibus para lá, foi uma odisseia para chegar no Beto Carreiro com esse ônibus. Tem um episódio, quando a gente chega no Beto Carreiro, o ônibus chega no Beto Carreiro, só tem nave no Beto Carreiro, e nós chegamos com aquele ônibus lá, né? Baixinho e tal. Quando o pessoal ia descendo o ônibus ia subindo. Aí, o motorista de um ônibus lá atrás falou assim, olhou para a placa, viu Campo Grande, falou, vocês vieram de lá? Sim. Nisso? E vamos voltar nisso. Né? Glória a Deus. Aí nós fomos vivendo essa experiência lá, fantástica. Nós estávamos com 66 pessoas na praia. Agora já é Páscoa de 2014. Ou seja, 8 anos da palavra lançada. Só que eu não estou lembrando disso. Eu estou vivendo. Tá. Aí, como a gente tem muito esse negócio de fazer feedback e tal, né? Aí, no final, a gente foi fazer um debriefing ali para o pessoal, como que foi para vocês virem. Então, a gente fez aquele círculo ali e agora nós estamos ali para fazer a oração final e sair, partir o Campo Grande. Aí minha filha, ela chega e fala bem assim, eu quero falar. E minha filha, ela é eu e a Marluce junto, com duas pessoas com personalidade muito forte. Então ela é a soma disso tudo. Uhum. Aí a Vitória foi falar, eu falei, eita, eu devo ter feito alguma baianada. Aí a Vitória já vai vir com os dois pés no meu peito, né? Aí ela falou bem assim, eu lembro do dia que o papai falou que ia trazer pessoas para a praia que não conheciam o mar. Aí ela virou para mim e falou assim, papai, esse é o dia. Cara, meus olhos assim, minha mente se abriu, porque ali eu estava vivendo algo que há 8 anos atrás tinha sido lançado. Então, assim, eu fico olhando como que Deus é muito doido. Porque se ele mostrasse para nós e falasse, vocês vão pegar um ônibus velho, e assim, e tal, e vai para a praia, fala assim, chama outro, chama o Joseph Klimber, chama qualquer um, mas tá. E ali estava se realizando essa situação. Ou você já ia sair naquele dia, se Deus tivesse falado, você ia sair, por exemplo, falar daqui, você ia sair daqui procurando um ônibus. Mas Deus, que tremendo, na verdade. Então, Fernando, o que a gente, resumidamente, pode tirar de estudo do texto que a gente leu e da história, é essa completa renovação da nossa mente para prestar culto racional com as nossas mãos, com o que a gente tem, semeando a palavra, para alcançar aqueles que precisam. Para que a palavra chegue àqueles que precisam. Eu queria que você deixasse suas considerações finais,
Mas antes eu quero novamente ratificar e deixar a porta aberta para que a gente tenha um novo encontro e você conte novas histórias. Aliás, antes disso, deixa eu te perguntar, resumidamente, qual que é o impacto da falta de pai numa criança hoje, do que você vê? Eu vou falar para você assim, é algo que eu vivo com muita intensidade. Eu já tive várias pessoas que deixaram de caminhar comigo por causa de algumas palavras que eu lanço, porque a palavra ela tem que ecoar dentro de nós. Nós estamos vivendo num tempo em que eu não gosto de usar a palavra pai, porque pai ela é algo relacionado a destino. A Bíblia fala que os filhos é como flecha na mão do arqueiro. Sim. Então você tem que dar destino para os seus filhos. E eu assim, eu quero mirar para o coração de Deus. Assim, eu vou orar sempre pelos meus filhos. Eu falo assim, pai, os nossos filhos estão aí, ó, já foi lançado. Agora o Senhor dispensa seus anjos. Eu falo assim, coloca Miguel, Gabriel, o Espírito Santo para estar ali à frente deles o tempo inteiro. E eu vou falar para você assim, voltando nessa questão não só do pai, né, mas a cobertura espiritual. Eu venho de uma cobertura espiritual muito forte. Eu caminho hoje com pessoas que oram por mim há 40 anos. Há 40 anos tem pessoas orando por mim. Tem a pastora Carme, que ela conhece minha história de trevas. E ela, com a minha mãe, orando por mim, aquelas irmãzinhas do coque. Né? Minha mãe é uma batista do reteté, né? Sim. Então, e aí eu fico olhando o seguinte. Cara, tem pessoas do sexo masculino que se negam a dar uma pensão para um filho, cara. E, cara, você já imaginou que a pensão é o mínimo? Porque uma criança, ela não pediu para vir a esse mundo. Então, ela precisa... eu tenho um genro que é uma mistura de genro com filho, e a gente trabalha junto no campo missionário, e a gente sempre coloca uma música que fala que o sonho de toda criança é ter uma família. A rua, o lixo, não é o seu lugar. E a gente vê aí muitas crianças hoje vivendo essa situação, abandonadas, pessoas brigando na justiça por causa do quê? Por causa de uma pensão. Cara, as crianças precisam de um pai, né? E eu falo sempre o seguinte, que qualquer um camarada do sexo masculino faz um filho, mas só um homem de verdade é pai. E isso traz uma revolta, porque no tempo que a gente está vivendo hoje, é complicado, porque o cara tem um filho com 4 mulheres. Cara, e aí? E essa paternidade? Essa mensagem, ela deixa de ser passada. Estou falando que eu tô na ponta. Sim, eu estou na outra ponta ali, e nessa outra ponta eu estou vendo qual que é a mazela. Por exemplo, assim, você deixa uma mulher cuidando dos filhos, ela vai cuidar. Pode ter certeza que ela vai cuidar. Mas ela vai deixar de passar uma mensagem essencial, que é a mensagem de projeção. A mulher, ela consegue cuidar bem, ela consegue proteger bem, mas ela não consegue projetar. E o projetar, por exemplo, eu sou vô, né? E a Marluce fica doida comigo quando eu estou com Israel, está chegando o Samuel agora. E porque o meu papel é mostrar para eles o mundo. É aqui, ó, vai, faz, conquiste. E a mãe, aquele negócio é perigoso. Protege, Então, assim, cara, essa foi uma mensagem que não é eu que estou falando para você aqui, cara. Foi Deus que criou o homem dessa forma. Ele foi feito para conquistar, ele foi feito para ir adiante. Né? E a mulher é aquela que edifica a casa, e é essencial isso. Mas a falta de paternidade, ela tem causado males terríveis no nosso tempo de hoje. Então, assim, o desejo do meu coração é que a igreja acorde para isso. Né? E quando a gente fala, quando eu falo isso, eu não estou falando para lançar em rosto, é só para que o cara acorde. Porque, por exemplo, tem um amigo meu, amigo mesmo, assim, que frequenta a minha casa, e ele já se casou umas 5 vezes, né? Ele fala assim, Fernando, de casamento eu posso até falar, mas de mulher eu não posso, porque você está com a sua há 30 anos. Então, assim, você entende de mulher, está com a mesma há tanto tempo. Sim. Agora, de relacionamento eu posso falar, porque já foi para 5 e agora que começou a aprumar. Então, a gente conseguir olhar como homem e ver aonde a gente errou. E o Apocalipse fala assim, cara, vê lá onde você caiu, né? Volta lá onde você caiu e retoma dali. E às vezes não, a gente está errando e nunca volta para ver. E aí você vai criando uma geração fraca, machucada, uma geração que não aguenta um confronto.
Esses dias atrás eu confrontei uma galera, meu Deus do céu. E outro, o pessoal quer discutir em rede social. Cara, discutir é tete a tete. Chega e conversa o que tem que falar, olho no olho, e assim vai. Então, assim, essa falta dessa referência paterna, ela tem sido hoje desastrosa para os dias que a gente está vivendo. E eu espero que as pessoas acordem para isso, né? E comecem realmente a ser um pai que dá destino para a vida dos filhos e um destino em Cristo. Por exemplo, eu falo minha mãe. Minha mãe é minha mãe duas vezes. Ela é minha mãe biológica e minha mãe espiritual. Né? E eu gostaria muito ela pagou o preço. Pagou o preço. E agora eu gostaria muito de dizer, imaginou se fosse o meu pai, nesses 6 meses ali, caminhar com o meu pai, estar dobrado o joelho com o meu pai, orando com ele, propósito com ele, entendeu? E isso tudo faz muita diferença. E outra coisa para um pai também é entender que isso que a gente está vendo aqui é terreno. Essas coisas aqui são passageiras, a gente tem que se preparar para as coisas celestiais, né? Preparar para os nossos filhos para viverem as coisas celestiais. E essa é a grande missão de um pai. Preparar Amém? o futuro. Amém, amém. E muito obrigado mais uma vez. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês seguirem o Impacto lá no Instagram. Vou deixar a chave Pix deles também. Se o Senhor tocou o seu coração, qualquer tipo de oferta é bem-vinda. E se você quer contribuir como voluntário nesse projeto, chama lá no direct, eles terão o maior prazer em atender. E se você não souber fazer nada, como eu também não sei, eles te ensinam. Para quem não sabe fazer nada, eu vou falar assim, sabe quem que é, sabe quais são as pessoas mais preciosas para nós? É claro que cada um tem sua relevância, mas assim, como eu falei, às vezes você está atendendo 600 crianças, são 6 pessoas atendendo 600 crianças, fila daqui, fila dali, né? Com isso você não tem tempo de beber água. De repente aparece um anjo do Senhor trazendo Carregando água. Rapaz do céu, não tem coisa melhor que isso. Eu tenho o dom do servir tereré. Aí, glória a Deus. Obrigado pela oportunidade, Thiago, e na próxima vez aí trazer um pouco da nossa equipe para contar as histórias dos rolês nossos, porque às vezes as pessoas acham que esse negócio de campo missionário é tudo assim, as mil maravilhas. Rapaz, você vai para a minha mulher mesmo, às vezes ela fica doida comigo. Ela fala, onde você vai dormir? Não sei. Como que vai ser? Não sei. Aí, de repente, chega lá no evento, deram um hotel para nós, deram isso, deram aquilo outro. Às vezes não dão nada, mas a obra acontece. Então, o pessoal começa a contar essas resenhas de como é esse caminhar aí no campo. É fantástico. E no próximo que você vier, traz o Tito para ele também contar parte a visão dele disso tudo. Gente, se você ficou até aqui, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Isso tudo que a gente faz só tem sentido para que a mensagem alcance vocês. Que você seja edificado. É o Senhor quem dá destino, é o Senhor quem faz, Ele quem restaura. A palavra precisa encontrar um coração para que ela produza. A semente precisa germinar. Que germine no seu coração, no nosso coração, a gente seja edificado. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe o testemunho, compartilhe esse episódio com pessoas que precisam ser edificadas. Nós recebemos, e eu fiquei muito feliz em receber o Fernando, primeiro porque eu não sabia da história, e saber que o Fernando esteve lá, e o Senhor resgatou, e usa para transformação de vidas, não porque ele é melhor do que eu, do que você, mas que a misericórdia de Deus é tão grande que nos usa, apesar de nós. Apesar do que eu sou, o Senhor também usa. Então, se entregue a Cristo, viva com Ele, porque esse é o lado da vida que produz vida. É com Cristo nós temos vida e salvação. Deus te abençoe. Até mais.